Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui, na graça de Deus, mais um dia para continuarmos a nossa leitura. Amém? Estamos aqui no segundo livro de Samuel e hoje iremos ler do capítulo 15 ao capítulo 21, que totalizam aí 6 capítulos. Amém? Vamos continuar aqui conhecendo a história de Davi. Estamos chegando aqui ao fim da história de Davi. A história dele, a gente vai ver aqui, começamos a ver a colheita dele, após o pecado que ele cometeu com Batseba, esposa de Urias. Então, vamos continuar lendo, sendo edificados pelo Espírito Santo, por essa palavra maravilhosa, como eu sempre falo, que tem poder para salvar, para transformar e para mudar a nossa vida a cada dia. Amém? Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e abra o seu coração. E vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia estarmos aqui com paz, com saúde, com alegria, meu Deus, para continuar lendo essa palavra, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por cada vida, cada alma que está do outro lado dessa tela, escutando, ó Pai amado, essa palavra. Meu Deus, que essas pessoas venham ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Que essas pessoas, ó Pai, venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra, meu Deus. Que elas venham sentir, ó Pai amado, a Tua presença assistindo esse vídeo, escutando essa palavra, Pai. Que elas venham sentir, meu Deus, a presença do Espírito Santo ao lado delas. Que elas venham ser edificadas cada vez mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos dê sabedoria dessa palavra, nos dê discernimento dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade nesse momento para agir em nosso meio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que essas palavras, meu Deus, venham ficar firmadas em nosso coração e na nossa mente. Amém. Aleluias. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixe-me ir à cidade de Hebrom, para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Enquanto eu estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte, quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam, Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte, e os seguidores de Absalão aumentaram. Davi foge de Jerusalém. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém, se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Responderam eles.
Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: Por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém Itai respondeu: Ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca, a casa onde ele fica. Mas se ele não estiver satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: Olhe, leve o seu filho Aimaas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Aimaas e Jonatas, vão estar lá também. E você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Capítulo 16. Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, e ali se encontrou, de repente, com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: O que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: Os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: Tudo o que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu:
eu me curvo diante do meu rei e o Senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino a seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino. Embora Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso, respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficarei admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando Uzai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei! Viva o rei! E Absalão perguntou: onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Uzai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como serviu seu pai, eu agora o servirei. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu: tem relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Uzai atrapalha o conselho de Aitofel. Capítulo 17. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: chamem agora Uzai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Uzai respondeu: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos com uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente, e durante a noite ele não fica com seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar.
Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim nem ele nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o do Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: agora mandem depressa uma mensagem a Davi dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Ahimaás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Ahimaás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa, e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: onde estão Ahimaás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia, todos eles haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, esforçou-se e foi sepultado, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobe, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. A morte de Absalão, capítulo 18. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe dele era Zeruia,
e outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. Eles responderam: o Senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, os seus inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não faria nenhuma diferença para eles. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de 1.000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região, e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr, e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1.000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor Abissai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. E ele sabe de tudo, e o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta, e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para a sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Ahimaás insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Ahimaás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também estará trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Ahimaás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei,
e deve estar trazendo boas notícias. Ahimaás gritou para o rei: tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor seu Deus seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Ahimaás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Joabe repreende Davi, capítulo 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha. Envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam, e ama aqueles que o odeiam, e mostrou que os seus oficiais, os seus soldados, não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo, e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus o Senhor que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para a sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou-os dizer a Amasa: você é meu parente. De agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltassem com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão
em frente dele e disse: Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada, e é por isso que eu sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe era Zezuria, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aqueles que Deus o escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel, e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor. Mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Barzilai disse o rei: Venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos, não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto que como eu bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção. E Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para esse lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. A revolta de Seba, capítulo 20. Aconteceu que estava ali
um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo Davi, não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro da casa o resto da vida vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá, e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Seba, vamos nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barra de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maaca. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: Escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: Você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: Antigamente costumavam dizer: Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. E ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel.
Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos seus sacerdotes de Davi. Os descendentes de Saul são mortos. Capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus, que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um com o outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aias, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meola. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão. E eles o enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes, Gileade, os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Batalhas contra os gigantes filisteus. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze, que pesava mais ou menos 5 quilos, e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja mãe era Zezuria, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: O Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Zaf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe.
E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gade. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simea, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Aleluia, irmãos. Terminamos a leitura de hoje, né? Vemos aqui Davi voltando a reinar ali sobre o povo novamente. Vemos aqui a revolta de Absalão contra o próprio pai, né? Isso é a colheita do pecado de Davi. E Absalão foi morto, né, pelos soldados de Davi. Então vemos aí a colheita de Davi. O fim da vida dele não está sendo fácil, mas não é por conta de Deus. É pela colheita do seu pecado, é pela colheita da desobediência de Davi ao poderoso Deus, às ordens de Deus. E sabemos que Deus, ele é justo. Deus, ele não comete injustiça. Então, se Davi estava pagando por isso, se Davi estava passando por isso, é por conta dele próprio. É pela colheita do seu pecado. Amém, irmãos? Então, Deus nunca pratica injustiça. Deus é justo. E o que estava acontecendo com Davi era a justiça de Deus. Amém? Deus era justo. Então, Deus estava ali castigando Davi por conta do pecado horrível que ele cometeu com Batseba e mandou ali, né, matar Urias, que era marido de Batseba. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Isso nos ensina a não cometer esse pecado. Amém? Não é porque Davi cometeu e foi perdoado que nós também devemos cometer. Isso não é liberdade para nós pecarmos também. Porque Davi cometeu e está escrito aqui na palavra para que nós não venhamos a cometer esse erro. Nós temos que aprender com os erros de Davi. Amém? Então, meus irmãos, um forte abraço a todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Amanhã terminaremos o livro de Samuel, 2 Samuel. Amém? Terminaremos mais um livro amanhã. E depois prosseguiremos para Reis. Aleluias? Então, um forte abraço. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.